Hello people! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. E hoje nós vamos estudar inglês com o Salmo 23. Um salmo escrito por Davi. E para nós começarmos, nós vamos aqui primeiramente analisar o subtítulo do capítulo, que é A Psalm of David. A primeira coisa que eu quero falar com vocês aqui, sobre pronúncia principalmente, é a pronúncia da palavra salmo, em português, né, chamado de salmo. Bom, isso aqui nós não pronunciamos com o P. Portanto, se você quiser dizer Salmo 23, você vai dizer Psalm 23. Psalm 23. O P você vai literalmente ignorar na hora da pronúncia. Portanto, a Psalm of David significa um salmo de Davi. Nós até comentamos nas aulas anteriores de inglês com histórias bíblicas que o personagem David se refere aqui no português Davi. Portanto, vamos analisar versículo por versículo, verso por verso. Vamos lá. The Lord is my shepherd. I lack nothing. Vamos lá. Quando o texto começa dizendo The Lord is my shepherd, significa simplesmente o Senhor é meu pastor. E esse pastor aqui é o pastor de ovelhas. Nós já analisamos isso aqui no canal, hein? E aí, na sequência, nós temos isso aqui. I lack nothing. Nós temos um verbo aqui que é o verbo lack. Significa faltar, no sentido de ter falta de algo. Quando o texto diz I lack, significa tecnicamente me falta. E então, nothing significa nada. Eu poderia dizer me falta nada. Nós podemos adaptar esse final aqui para de nada terei falta, nada vai me faltar, nada me faltará, da maneira que você achar melhor. Portanto, the Lord is my shepherd, o Senhor é meu pastor, I lack nothing, me falta nada, ou nada vai me faltar. Vamos então para o verso número 2. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. Quando o texto começa dizendo He makes me lie down, significa simplesmente ele me faz deitar, repousar. E então diz in green pastures. Pastures significa pastagem. A gente até traduz isso para pasto, ou seja, em verdes pastos, em pastagens verdejantes. Então vamos traduzir para em verdes pastos. Continuando, he leads me, ele me conduz. O que é interessante porque lead também significa o verbo liderar, portanto he leads me, ele me conduz. Beside significa ao lado. Quiet waters, de águas calmas, portanto temos aqui a tradução do verso 2. He makes me lie down. Então, aqui nós temos o phrasal verb deitar. Ele me faz deitar. Pode ser repousar. In green pastures. Em verdes pastos. Ele me conduz. He leads me beside quiet waters. Ele me conduz ao lado de águas calmas. Você até poderia traduzir para águas tranquilas. Lembrando que essa versão bíblica que nós estamos analisando é a versão NVI. Em português, NVI, nova versão internacional. Em inglês, NIV, New International Version. Bom, então, continuando aqui o texto, o verso 3 diz assim, He refreshes my soul. Bom, refreshes nós traduzimos para refrigerar. Então, refresh, refrigerar, refrescar em outros sentidos, né? Aqui nós traduzimos para ele refrigera, my soul, significa minha alma. Verso seguinte, he guides me, ele me guia, he guides me. O que tem em comum quando fala he guides me e no verso anterior, he leads me? Ambos têm S. Aqui tem S, no he makes me tem S, e aqui agora he guides me também tem S. Por quê? Porque são frases no presente simples sendo conjugadas na terceira pessoa do singular.
Sempre que você faz alguma frase no presente simples, você está afirmando com he, she ou it, você precisa inserir um S no final do verbo. Então, ele me guia. He guides me. É uma frase que está no presente. E então a sequência do texto diz along the right paths. Se nós formos traduzir ao pé da letra, seria ao longo dos caminhos certos. O que é interessante, porque você também poderia traduzir isso para pelos caminhos certos. Pode ser que em alguma versão bíblica em português você veja esse versículo de uma forma diferente. He guides me along the right paths. Em algumas versões é traduzido para guia-me pelas veredas da justiça. Ele me guia pelas veredas da justiça, que é um formato também de você adaptar essa frase aqui, certo? E então o versículo conclui dizendo for his name's sake. O que é interessante, porque his dele, então é por, pelo, pela causa do nome dele. Ou seja, podemos traduzir para pela causa de seu nome. O que é interessante, porque em algumas versões nós vemos esse texto ser traduzido para por amor de seu nome, mas não tem a palavra amor aqui, vocês percebem, né? Então aqui, for his name's sake, você pode traduzir para pela causa de seu nome, ou por causa de seu nome. Então temos a tradução do terceiro verso deste capítulo. He refreshes my soul, he guides me along the right paths, for his name's sake. E tudo isso significa ele refrigera a minha alma, ele me guia pelos caminhos certos, por causa de seu nome. Vamos então para o verso número 4, que é um dos versos mais conhecidos também deste capítulo. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Bom, quando nós começamos dizendo aqui, ó, even though, isso aqui pode ser traduzido para apesar que, ainda que, ou seja, ainda que é o mais ideal, mais comum para esse versículo. I walk, eu caminhe. Então, ainda que eu caminhe. Through, parece com essa palavra aqui, né? Though. Só que esse through aqui, ele tem um R aqui, o que diferencia da palavra though. Portanto, I walk through significa eu caminhe através. Portanto, I walk through, ainda que eu caminhe através. Podemos traduzir às vezes até para pelo, ainda que eu caminhe, ainda que eu ande pelo. São formas diferentes para você adaptar. The valley of the shadow of death. Literalmente, através do vale da sombra da morte. Então, literalmente, nós temos the valley, o vale, of the shadow, da sombra, of death, da morte. Portanto, ainda que eu caminhe através do vale da sombra da morte, vamos adaptar para ainda que eu ande, walk é o andar, caminhar, through, através, vamos traduzir para pelo, vale da sombra da morte, então ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, even though I walk through the valley of the shadow of death. E então temos uma continuação, I will fear, que se formos traduzir ao pé da letra vai significar eu temerei. Primeiro temos uma afirmação, presta atenção. I will fear, eu temerei. E então cita no evil, que significa literalmente nenhum mal. Então eu temerei nenhum mal. Você percebe que esse trecho, I will fear no evil, né? Eu temerei nenhum mal, você pode adaptar para eu não temerei mal algum. É um sentido também. Portanto, eu não temerei mal algum. É um modo de você adaptar. For you are with me. For aqui não é para, também não é por, aqui na verdade é pois. Portanto, for you are with me, pois você, esse você aqui se refere a Deus. Ele está se referindo a Deus quando ele fala you are with me, pois você está comigo, you are with me. Então, for you are with me, pois você está comigo, você até pode adaptar num sentido mais formal, já que estamos analisando a Bíblia, você pode adaptar isso para pois tu estás comigo. Portanto, fica aqui a adaptação que você também pode fazer. Your rod, para quem não sabe, rod é a vara,
tá? Então, sua vara, a vara que nós estamos nos referindo aqui é uma vara de correção. Os pastores usavam isso aqui para corrigir as ovelhas, para trazê-las para o caminho. E o que é interessante é que cita uma outra ferramenta, que é o staff. O que é o staff? O staff é o cajado, aquele cajado com um arco que os pastores usavam para puxar a cabeça da ovelha também. Enfim, sua vara e seu cajado, your rod and your staff, they comfort me. Elas me confortam. Em algumas versões esse texto diz elas me consolam. Aqui nós vamos traduzir ao pé da letra. Elas me confortam. Temos então a tradução do verso 4 do Salmo 23. Even though I walk through the valley of the shadow of death, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, I will fear no evil. Eu não temerei mal algum. For you are with me. Pois tu está comigo. Pois tu estás comigo, né? Fica melhor. Your rod and your staff, sua vara e seu cajado, they comfort me. Elas me confortam. Então vamos para o verso 5. You prepare a table significa você prepara uma mesa. Você pode também trazer para o sentido mais formal possível, dizendo tu preparas uma mesa. Before me, before significa antes. Nesse contexto aqui significa diante ou perante. Portanto, tu preparas uma mesa perante mim, before me ou diante de mim, in the presence of my enemies. Significa literalmente na presença, in the presence of my enemies, dos meus inimigos. Linha de baixo nós temos o seguinte: you anoint my head, significa você unge minha cabeça. Você também pode levar para o sentido formal, tu unges minha cabeça with oil, significa com óleo. Na sequência, para finalizar, o verso diz my cup overflows. Significa meu copo, minha xícara, minha caneca. Vamos adaptar aqui para meu cálice, que é o termo mais ideal para nós traduzirmos. Overflows significa transborda, literalmente transbordar, overflow. Portanto, meu cálice transborda. E nós temos um S aqui no final por causa daquilo que eu falei. Frases conjugadas no presente simples, na forma afirmativa, com he, she, it, você precisa conjugá-las com S. O my cup overflows, esse my cup aqui representa it, ou seja, por essa razão temos que inserir um S na afirmação. Portanto, you prepare a table before me, tu preparas uma mesa perante mim, in the presence of my enemies, na presença dos meus inimigos. You anoint my head, tu unges minha cabeça, with oil my cup overflows, com óleo meu cálice transborda. E então vamos para o sexto e último verso deste capítulo. Diz assim: Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Vamos lá. Surely significa certamente. Your goodness significa sua bondade, se referindo à bondade de Deus. And love e amor will follow me, me seguirão, futuro por causa do will, portanto me seguirão. All the days, todos os dias, você pode até adaptar para por todos os dias, of my life, da minha vida. And I will dwell, para quem não sabe, dwell é o verbo habitar, portanto, e eu habitarei. Por que futuro? Por causa do will. Então você percebe aqui que temos indicações que representam uma frase no futuro. And I will dwell, e eu habitarei in the house of the Lord,
na casa, então, in the house of the Lord forever. Forever significa para sempre. Portanto, eu habitarei na casa do Senhor forever, para sempre. Bom, esse é um texto muito bonito, mas vocês percebem que, às vezes, algumas palavras em inglês carregam sentidos que na língua portuguesa não carrega. O que é interessante é que, às vezes, você vai perceber coisas lendo a Bíblia em inglês que você não perceberia lendo a Bíblia em português. Vamos, então, ler o 6º verso pela última vez para nós concluirmos. Surely your goodness and love will follow me. Certamente sua bondade e amor me seguirão all the days of my life, por todos os dias da minha vida. And I will dwell in the house of the Lord forever. E eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Bom, nós analisamos aqui os 6 versos deste salmo. Se eu não me engano, este é o salmo mais famoso do livro de Salmos. O livro de Salmos na Bíblia contém 150 capítulos e o Salmo 23, sem dúvida, na minha opinião, é o salmo mais conhecido devido ao primeiro verso, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Devido também ao verso número 4, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Enfim, nós vamos, para finalizar agora essa aula, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ler frase por frase em inglês aqui, eu vou ler com vocês frase por frase e vocês vão identificar se agora está mais fácil de compreender o capítulo inteiro. Então, vamos lá. A Psalm of David. The Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right paths for his name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Se você gostou dessa aula, me siga lá no Instagram, teacher.murilo. Lá tem dicas de inglês todos os dias. Além do mais, se você tiver alguma dúvida sobre qualquer coisa que eu fale aqui nessas aulas, você pode mandar a sua dúvida lá para mim no Instagram, que eu estou literalmente respondendo todo mundo. Não saia desse vídeo sem deixar o seu like, o seu comentário. Isso é muito importante para me ajudar a continuar esse trabalho aqui na internet. Gente, quando vocês deixam o like de vocês, o comentário de vocês aqui embaixo, vocês estão interagindo com este conteúdo, o YouTube entende que é algo que te interessa e assim passa a te recomendar mais vezes o vídeo deste canal. Portanto, se inscreve, ativa a notificação, deixa o like e comente. E se você tiver alguma sugestão do próximo texto bíblico que nós podemos analisar aqui no canal, mande sua sugestão aqui embaixo também. Portanto, muito obrigado pela atenção e até a próxima. Você tem interesse em aprender inglês comigo? Não só aqui no YouTube com aulas aleatórias, mas eu quero dizer de modo gradativo, partindo do absoluto zero ao nível mais avançado, se tornar fluente de fato no inglês, conseguir compreender músicas, assistir filmes sem legendas, ter capacidade de conversar em inglês com naturalidade e espontaneidade. Este é o objetivo principal do meu curso do Zero à Fluência, uma jornada que vai te conduzir a aprender o inglês da vida real de modo leve e divertido. Um caminho em que eu serei o seu mentor pessoal e te ajudarei em cada passo em direção à fluência. Se por acaso você está aqui me assistindo e você ainda tem dúvidas, será que o método do professor Murilo realmente funciona? Ou talvez você está pensando assim, será que eu realmente vou aprender dessa vez? Será que eu realmente vou aprender a conversar, a entender coisas em inglês? Eu gostaria que você assistisse nesse exato momento alguns depoimentos de alunos que estudaram conosco desde 2020 para cá. Se liga só. Minha jornada em inglês começou há 3 anos atrás, quando eu vim morar
em Nova York. Eu moro em Londres. Eu moro aqui em Dubai, nos Emirados Árabes. Eu vivo e trabalho aqui em Portugal. Eu moro em Massachusetts, United States. O Teacher Murilo, ele foi realmente a peça-chave para mudar a minha vida com o inglês. Ele me ajudou demais, não apenas a melhorar meu inglês, que melhorou muito. Eu não tinha conhecimento nenhum a respeito de inglês. Comecei as aulas com o professor através de uma ótima didática, através de todo o acompanhamento dele. Eu não sabia nada. Eu só tinha aquilo que a gente traz do colegial. Eu acreditava que não era capaz de avançar ou de aumentar o meu nível. Sempre tive muita dificuldade para aprender a língua. E aí que aconteceu que eu tinha muito medo de falar inglês, eu era muito insegura. E ele começou a me apresentar o inglês de uma forma totalmente diferente, como eu nunca tinha visto, como eu nunca tinha estudado. Me ajudou bastante no meu inglês, me ajudou a impulsionar o meu inglês, deu aquela viradinha de chave que estava precisando ser dada. A excelência, a alegria, o prazer e a metodologia que ele usa. Tem sido uma experiência maravilhosa ter as aulas com o Teacher Murilo. Ele é muito atencioso. Sempre que você precisa, ele tá ali para te ajudar. E com ele, com o Murilo, eu aprendi o inglês de uma forma mais simplificada, mais fácil. E ele me mostrou o quão é simples, prático e divertido de aprender inglês. As aulas são muito divertidas, didáticas, e ele é muito carismático também. Então a aula flui de uma forma muito leve, muito tranquila. E a metodologia dele de ensino é algo diferente de tudo que eu já havia visto antes. Existirão momentos difíceis, não é uma jornada fácil. Mas vai ter dias que você vai acordar motivado, vai ter dias que você vai falar, eu vou falar inglês. E hoje eu tenho a oportunidade de ser também um professor de inglês. Eu tenho trabalhado como professor de inglês. E ele me incentiva até hoje a dar aulas de inglês. Isso aí deve ser porque ele tem um coração muito grande. Hoje me sinto totalmente confiante para argumentar, para falar com qualquer pessoa em inglês. E hoje em dia, perceber a minha evolução, ver que eu reconheço em frases, em músicas, é muito gratificante. E é algo assim que é incrível quando você começa a ver os resultados. Se eu falar errado, tá tudo bem, porque faz parte do processo. Acho que foi uma das maiores lições que eu aprendi com ele. Hoje posso me considerar fluente na língua inglesa, graças à dedicação que o professor teve comigo. E hoje eu consigo assistir um filme, uma série, não preciso estar colocando o filme dublado. Você só tem 3 meses de estudo? Sim, eu só tenho 3 meses de estudo, por incrível que pareça. E consegui entender coisas que antigamente eu tinha que mandar para uma pessoa traduzir para mim. Então isso é algo prazeroso, é algo que eu tenho prazer e eu tenho orgulho de mim. E é isso que importa, nunca desistir. Se eu vou conseguir, eu sei que você vai conseguir também. Eu vim aqui afirmar que você é capaz sim de aprender inglês. Só precisa ter o curso certo. Não desista. Essa é a palavra de alguém que um dia já desistiu e agora decidiu se aprofundar. Foram fundamentais para eu estar aqui hoje. Então realmente super recomendo as aulas dele. Eu indico ele para qualquer pessoa que queira aprender realmente, de verdade, o inglês. É com ele. Teacher Murilo não tem pra ninguém. É o melhor que eu já conheci até hoje. Eu fiz e recomendo. E com toda certeza eu indicaria ele de olhos fechados. E querer que outras pessoas também sintam isso que eu senti e conheçam o inglês da forma que eu conheci. Muito obrigado, Teacher Murilo. Valeu, agradeço. Valeu, Teacher Murilo. Você é um cara incrível. Um beijo, Teacher. And if I could give you some advice, I would say learn English. That's very important for your future. Especially when you have somebody like Teacher Murilo by your side. Thank you so much, Murilo. I really appreciate you. So, all I have to say is thank you, Murilo. And I'm so proud of you. Obrigada, viu? Estamos juntos nessa jornada. Tudo o que você viu até aqui é um reflexo, um impacto que um bom método pode causar na vida das pessoas. E eu sempre acreditei que a jornada de aprendizado do inglês, ela precisa, acima de tudo, ser uma coisa prazerosa. Uma coisa que automaticamente te gera empolgação. Uma coisa tão motivante a ponto de te conduzir a uma jornada passo a passo em direção à fluência. E não é sobre um método secreto, não é sobre uma fórmula mágica para aprender inglês. Não é sobre isso, porque isso não existe. Dentro dessa jornada de aprendizado, do zero à fluência, eu quero segurar na sua mão e te conduzir passo a passo e te mostrar que não importa de onde você vem ou para onde você está indo, qualquer pessoa que estuda do jeito certo pode se tornar fluente no inglês. E se você está aqui me assistindo e você tem o sonho de aprender inglês para poder viajar, morar fora
crescer profissionalmente, conseguir conquistar a sua liberdade para se conectar com qualquer pessoa ao redor do mundo. Se você quer isso para você, se você quer vivenciar experiências semelhantes às que você viu aqui, se você quer também estudar comigo, fazer parte de uma jornada que vai te conduzir do mais básico até o mais avançado no idioma, se você entende, não, isso é para mim, eu quero, eu vou, eu consigo, eu posso, se esse é o momento, se essa é a hora de você embarcar em uma jornada sólida, eficiente, que tem conduzido dezenas, centenas de pessoas em direção à fluência, se você entende isso, se você tem clareza disso, você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui embaixo, no link da descrição, teachermurilo.com/do zero à fluência, ou no link do comentário fixado logo abaixo. Lá estão todas as informações sobre a jornada do zero à fluência. Além disso, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre essa jornada, dentro desse link, lá dentro da página, vai ter um link que vai te encaminhar para o meu WhatsApp, onde lá você vai falar diretamente comigo. Então, corre aqui no link teachermurilo.com/do zero à fluência. Chega de procrastinar, chega de deixar para amanhã, chega de deixar para depois. Esse é o momento, essa é a hora. Embarque nessa jornada rumo à fluência e vamos juntos. Portanto, antes desse vídeo terminar, clica aqui no link e eu te espero do outro lado na jornada do zero à fluência. Let's bora? Vamos lá!